Olá, tudo bem? Hoje eu trago para vocês uma aula sobre concordância verbal, recheada de informações e dicas para você utilizar no seu dia a dia na construção dos seus textos. Vamos nessa? Primeiramente, vamos entender o que é a concordância. Falar em concordância é falar da relação que existe entre os diversos termos que formam o enunciado. Por exemplo, as palavras que são utilizadas, a relação do sujeito com o verbo, dos adjetivos, os numerais. Todos eles precisam combinar entre si para que o enunciado fique bem formulado, certo? Então, nós vamos falar, primeiramente, sobre a concordância verbal, que tem uma regra geral. E que regra geral é essa? Essa regra diz que o verbo ele precisa fazer a concordância com o núcleo do sujeito, tanto em número quanto em pessoa. Ou seja, se o núcleo é singular, o verbo precisa também estar no singular. Se o núcleo é plural, então, obviamente, o verbo também vai para o plural. Essa é a regra básica. A gente vai ver um exemplo aqui para que vocês compreendam melhor. Então, a gente tem aqui um enunciado que diz: o nível de envolvimento dos jovens com as redes sociais é muito alto. Observem, a gente tem aqui a palavra nível, que é o núcleo do sujeito. O sujeito é tudo isso, ó, o nível de envolvimento dos jovens com as redes sociais. Isso tudo é o sujeito. Veja que tem palavras que estão no singular, palavras no plural, mas a gente precisa perceber que a palavra mais importante aí é a palavra nível. Então, a gente diz que nível é o núcleo do sujeito. Observem também que nós temos o verbo ser conjugado na terceira pessoa, aí na forma é. Então, vejam, está fazendo uma concordância com o núcleo do sujeito, que é a palavra nível e que está no singular. Se o núcleo está no singular, o verbo tem que fazer a concordância com ele, ok? Então, essa é a regra básica, a regra geral de concordância. Porém, nós temos inúmeras regras específicas que a gente vai conhecer um pouco hoje. A gente vai estudar os casos especiais com sujeito simples. O que é o sujeito simples? É aquele sujeito que tem apenas um núcleo. O sujeito composto é aquele que tem dois ou mais núcleos. Então, vamos focar no sujeito simples, certo? E aí eu trago um exemplo para vocês aqui de uma manchete retirada da internet, que diz o seguinte: maior parte dos acolhidos abandona abrigo e volta para a rua, diz secretário. Então, eu gostaria de chamar atenção para esse sujeito que a gente tem aí, maior parte dos acolhidos, que vai fazer uma concordância com o verbo abandona, que aparece aí. Nós não temos só o verbo abandona que está fazendo relação a ele, mas também o verbo volta. Então, por que que nós temos aí verbos que estão no singular, fazendo essa concordância com um sujeito que tem uma palavra que também está no plural? Então, o que é que nós vamos prestar atenção, bastante atenção aí? Esse sujeito, ele inicia com uma expressão partitiva. O que é isso? O que é uma expressão partitiva? É uma expressão que indica uma certa parte. Por exemplo, a maioria, a minoria, maior parte de, menor parte de. E aí nós temos, ó, maior parte, tá? E além disso, a gente tem algo para complementar essa expressão partitiva, que é aí onde a gente tem dos acolhidos. Ó, observem bem. A gente tem a expressão partitiva, maior parte, e a gente tem um substantivo que acompanha essa expressão, que é dos acolhidos. O que é que diz a regra em relação a isso? Quando o sujeito ele é representado por expressões partitivas, como eu já disse, ó, a maioria de, parte de, uma porção de, metade de, e essa expressão partitiva é acompanhada por um nome, no caso, a gente já viu aqui, ó, acolhidos, que é um nome, volta. Esse verbo, no caso, e esse outro tem que fazer a concordância ou com a expressão partitiva ou com o nome, diz a regra. Olha como essa regra aqui ela é bem maleável. Então, você teria duas possibilidades de construção aqui. Maior parte dos acolhidos abandona
ou maior parte dos acolhidos abandonam. Veja que tem a dupla possibilidade de construção. Nem sempre a regra ela é assim bem aberta, que permite mais de uma construção. No caso dessa, a gente tem essas duas formas de construir o enunciado, ok? Belezinha? Será que está bem entendido? Então, vamos lá para mais um caso que nós temos aqui, certo? O segundo caso. Nós temos mais uma manchete que diz: cerca de 5.000 pessoas que sofreram infarto deixaram de receber atendimento na Inglaterra por causa da pandemia, aponta estudo britânico. Olhem agora, nós não temos mais uma expressão partitiva, agora a gente tem uma expressão que diz, ó, cerca de 5.000 pessoas. Esse cerca de é uma expressão que traz, vamos dizer assim, uma ideia de algo aproximado, de aproximação. Cerca de, não é um número exato, não são exatas 5.000 pessoas, mas cerca de é um número aproximado. O que é que nós temos? Nós temos aqui a expressão inicial, que é o sujeito, nós temos o verbo deixaram, que está fazendo concordância com esse sujeito. Então, além do verbo deixaram, a gente tem o verbo sofreram. Sofreram, o que sofreram infarto, é uma oração adjetiva, restritiva, que está aí intercalada, e a gente vai observar que sofreram se refere ao quê, e esse que se refere às 5.000 pessoas. Então, o que me diz a regra em relação a uma expressão que indica uma quantidade aproximada? Quando a gente tem uma expressão que indica isso, ó, quantidade aproximada, que a gente tem o cerca de, acompanhada de quê? De um numeral, olha, a gente tem aqui o numeral 5.000, e logo em seguida a gente tem um substantivo, veja que tem aqui o substantivo pessoas. O que vai acontecer com o verbo? O verbo vai ter que concordar com o substantivo. Olha que no caso anterior a gente viu que tinha uma dupla possibilidade. Nesse caso, não. Não vai fazer a concordância com essa expressão que indica uma quantidade aproximada. A concordância é feita com o quê? Com o substantivo que vai acompanhar essa expressão. Como aqui nós temos a palavra pessoas, que está no plural, o verbo também terá que fazer a concordância no plural. Então, você não vai considerar como correto, como de acordo com as regras, utilizar aqui um verbo no singular, certo? Não pode, não deve, de acordo com a gramática. Então, que sofreu infarto, deixou, não é cabível nesse caso, certo? Entendido? Vamos passar para mais um exemplo aqui de casos em que nós temos a concordância com o sujeito simples. Observem aqui essa construção. Diz o seguinte, ó, Estados Unidos revogam ordem que proibia alunos estrangeiros de ficarem no país se tivessem apenas aulas online. O que é que nós temos aqui? A gente tem o sujeito, Estados Unidos, tá? Que está representado aí pela sigla, é o A, tá? E a gente tem aí o verbo revogam. Veja que esse verbo está no plural. Porém, gente, eu quero que vocês observem com bastante atenção essa construção. Por quê? Porque a regra diz que quando eu tenho um sujeito representado por nome próprio no plural, olha, Estados Unidos aqui corresponde a quê? A um nome próprio no plural. Percebem? O verbo, ele fica no singular se o nome próprio não apresentar um artigo. Olha, se nós tivéssemos aqui os Estados Unidos, então nós teríamos um artigo antes. Nesse caso, nós não temos. E quando não temos, o que é que a regra diz? Que quando não tem o artigo, o verbo fica no singular. Então, gente, o que acontece aqui? Nós temos uma inadequação nessa construção. O ideal é que ficasse o quê? Estados Unidos revogar. Por quê? Porque se não tem o artigo, tem que ficar no singular. Então, o correto seria Estados Unidos revoga sem o M aqui.
E para manter o verbo revogam, eu teria que colocar um artigo antes. Então, ficaria como? Os Estados Unidos revogam. Aí sim, bacaninha, ficaria certinho de acordo com a gramática, ok? Vamos a mais um exemplo? Por que Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra-prima? Ó, mais uma manchete aí que aparece. Vamos observar, neste caso, que nós temos o sujeito Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra de Machado de Assis, maravilhosa. E a gente tem o quê? A gente tem o verbo, aqui, é, que é a conjugação na terceira pessoa do singular do verbo ser. Tá vendo? Eu sou, tu és, ele é, ok? Ó, o que dizia a regra? Quando não temos o artigo, o verbo tem que ficar no singular. Agora sim, minha gente, essa construção aqui não tem artigo, o verbo está no singular, então está aprovadíssima, corretíssima, de acordo com a regra que foi apresentada para vocês, certo? Ok? Preparados para mais uma regra? Vamos lá. Agora eu trouxe para vocês um textinho retirado da internet de Andressa Arcanjo, tá? Que diz o seguinte: e o relógio soou mais uma vez. E quando você olha para trás e não tem mais ninguém, você sabe que cair seria mais fácil. Mas o fácil quase nunca é a melhor escolha. Então você tem que se reerguer e lutar sozinho, porque o relógio não para. E enquanto o seu coração pulsar, sempre haverá uma oportunidade de acreditar que dias melhores virão. Lindo, não é? De Andressa Arcanjo. Então, gente, eu quero chamar a atenção para esse verbo aqui, o verbo soar. Olha, uma dica: cuidado que existe uma diferença entre soar e suar. Suar vem de transpirar. E soar, como está aí, vem de produzir som, barulho, certo? Então, aqui nós temos o verbo soar e nós temos uma regra específica em relação a isso. Então, o que diz a regra? Quando nós temos os verbos dar, bater e soar empregados com referência a horas, então esses verbos concordam com o sujeito ou com o número que indica as horas. No caso aqui, nós temos a concordância com o sujeito, que é a palavra relógio, ok? Vejamos esse outro exemplo. No relógio, soaram 3 horas. Nesse caso, o que a gente tem? A concordância do verbo soar com a expressão que indica as horas, que no caso é 3 horas, ok? Então, aí nós temos as duas possibilidades nessa construção. Vamos embora para mais um caso específico. Nós temos aqui o caderno de Toquinho, que é muito conhecida, que diz o seguinte: sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, 2 nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Essa é uma música muito conhecida aí de todos, mas eu quero focar no seguinte ponto. Quando no primeiro verso é dito o seguinte: sou eu que vou seguir você. Observem que aí temos 2 orações. A primeira é sou eu. Veja que gira em torno do verbo ser, que está conjugado como sou. E a segunda é que vou seguir você. Observem essa palavra que. Ó, o que faz referência à palavra eu, certo? Quem é que vai seguir? Eu. Tá vendo? Eu, que é como se fosse o caderno falando, né? Um caso de personificação aí, tá? Então, observem. Esse que, como se refere ao eu, é um pronome relativo. E nós temos uma regra específica para pronomes relativos, quando esses pronomes funcionam como sujeito. A regra diz o seguinte, ó: quando o sujeito é o pronome relativo que, olha, tá vendo por que ele é relativo? Porque ele retoma um elemento anterior, substituindo-o. O verbo concorda com o antecedente dele. Qual é o antecedente aqui? A palavra eu, estão vendo? Então, olha só. Vou seguir, que é a forma composta de seguirei, ok? Então, vou seguir vai fazer a concordância com a palavra eu. Por quê? Porque a regra diz que se eu tenho pronome relativo, então o verbo vai ter que concordar com o termo antecedente a ele.
certo? Então, nós vamos para uma outra parte para a gente fazer uma comparação. Eu vou trazer agora um exemplo para vocês com outro pronome relativo. No caso, a gente vai utilizar agora o pronome relativo quem, certo? Então, observe essa manchete e a linha fina. Aos 100 anos de idade, Valentim é o mais velho a ser levado pela Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Minha mãe faleceu em 96 e fui eu quem cuidei dele até agora. Olha, eu vou focar nisso aqui, ó. Fui eu quem cuidei. Observem, é a mesma estrutura anterior, porém, o pronome relativo agora é o quem. Quando nós temos o pronome relativo quem, nós temos uma regra diferente, certo? Vamos observar a regra. Quando o sujeito é o pronome relativo quem, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Olha a diferença. Quando o relativo é o que, como a gente viu no outro exemplo, a gente tem a possibilidade de fazer a concordância com o elemento anterior. No caso, quando a gente tem o pronome relativo quem, não deve fazer a concordância com o termo anterior, mas deixar na terceira pessoa do singular. Considerando isso, não está adequado deixar a palavra cuidei. Para deixar aqui a palavra cuidei, teria que ter um que aqui, não um quem, certo? Qual seria a forma adequada para que este enunciado ficasse de acordo com a regra gramatical? O ideal seria fazer assim, ó. E fui eu quem cuidou. Por quê? Porque a regra diz que o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Eu cuidei, tu cuidaste, ele cuidou, ok? Terceira pessoa é o elemento essencial para ficar aí. Ah, professora, mas eu não quero deixar na terceira pessoa. Eu quero deixar a palavra cuidei. Ótimo, então tira o quem e coloca o que no lugar. Fui eu que cuidei, certo? Então, tem essas duas possibilidades aí para vocês. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido direitinho essas regras que eu coloquei para vocês sobre a concordância verbal, mais especificamente em relação ao sujeito simples, tá? Então, aproveitem, estudem bastante e ponham em prática essas dicas na vida de vocês. Tchau, tchau e até a próxima, se Deus quiser.